Chegou agora? Rola a iniciativa então. Hoje a gente vai falar aí de um clérigo que cuida aí entre a linha da vida e da morte. Então ele tá ligado principalmente à morte e à vida pós-morte, que isso faz parte totalmente do ciclo do multiverso. Então ele é responsável, a gente vai falar do clérigo do domínio do túmulo. Falando desse jeito, ele pode até parecer um parceiro dos necromantes, mas não são. Eles são exatamente até o oposto. Na verdade, eles veem o ciclo da vida naturalmente e o necromante seria um que quebra esse ciclo, pois a função principal deles é encontrar, por exemplo, espíritos errantes e mandar eles para o caminho da luz, literalmente. Então eles são contra os mortos-vivos e não acham que é o ideal que eles ocorram. Afinal, a morte é uma passagem e deve-se continuar esse ciclo. E quando você traz um morto-vivo de volta, você quebra esse ciclo dentro da cadeia do multiverso. Então a função principal dele é manter esse ciclo funcionando, garantindo através de poderes aí que podem ser muito interessantes para o grupo. O domínio é muito fácil de você conseguir. Logo no primeiro nível você já seleciona um domínio para o clérigo. Então ele não precisa nem aguardar chegar no segundo ou no terceiro nível como algumas outras classes da quinta edição. E além disso, você vai receber algumas magias do domínio conforme você chegar em determinados níveis. Logo no primeiro nível, o seu círculo de magias aumenta e você recebe perdição e vitalidade vazia como opções de magia para o seu clérigo. Terceiro nível, raio de enfraquecimento e repouso tranquilo. Quinto nível, revivificar e toque vampírico, ou reviver talvez. Acho que a tradução aqui no livro não deve estar das mais certas. Sétimo nível, Sétimo nível, malagro, mas na verdade eu acho que é malagoro, né, que seria a tradução certa. No livro de Xanatar está dessa maneira. E proteção contra a morte. Lembrando que esse domínio você encontra no guia de Xanatar. E eu vou deixar até um link aqui na descrição, que é direto lá da Amazon para você comprar o livro. E se você quiser comprar, puder ser aí pelo link, você dá uma força pro canal aí. E nono nível, cúpula antivida e reviver os mortos. Então essas são as novas magias que você começa a ter acesso do domínio que você possui. E aí, para você ver como funciona direitinho as magias de domínio, eu aconselho que você leia o capítulo do clérigo, onde ele fala sobre a parte de domínios no livro do jogador. Bom, Lei, quanto aos poderes. Bom, os poderes a gente disse que ele procura seguir o ciclo, né? É por isso que é esse domínio. Mas vocês vão ver que não é bem assim. Depende para quem que está seguindo o ciclo. Se é para os seus aliados, o ciclo pode ser quebrado. Se for para os seus inimigos, que o ciclo dê uma aceleradinha. E já no primeiro nível você recebe Círculo da Mortalidade. E o que é isso? Quando você tiver um aliado seu com 0 pontos de vida, ou qualquer outra criatura com 0 pontos de vida, e você utilizar alguma magia de cura, você vai usar o máximo dos valores dos dados que você consegue curar. Então não é mais, você não precisa rolar, mas preste atenção que esse só funciona quando ele estiver com 0 pontos de vida, ou seja, caído no chão. Além disso, você vai receber um truque que não vai contar para a lista de truques seus, que é acudir moribundos, que faz com que você consiga estabilizar aliados ou criaturas que estejam morrendo. E o que ocorre? Você ainda por cima pode usar até criaturas a 9 metros, então você não precisa tocar na criatura como é a magia tradicional. Então você consegue acudir um aliado seu sem precisar chegar perto dele, basta você utilizar esse truque. Veja que esse é um poder bem útil para personagens de primeiro nível, que é bem comum cair várias vezes, então esse truque aí pode ajudar bastante. E ele ganha um segundo poder, chama Olhos do Túmulo. E no primeiro nível já mesmo, você consegue identificar até 18 metros se há a presença de mortos-vivos naquela região. Você não consegue distinguir quem é, então você não conhece um vampiro ou algo assim que consegue se disfarçar no meio das pessoas comuns, mas você consegue saber que existe um morto-vivo naquele local. Você só não vai conseguir perceber se ele estiver protegido por alguma uma magia que não permita a escola de adivinhação, ou então se ele tiver cobertura total. Então, por exemplo, dentro de um castelo, dentro de uma taverna, você está na rua e você querer sentir lá dentro, você não consegue, a não ser que você tenha alguma linha de visão lá para dentro. Você consiga visualizar o local. Se ele estiver totalmente coberto, com cobertura total por regras, você não consegue. Além disso, você não identifica poderes, você não identifica quem é, nem qualquer outra coisa. Apenas você sabe que está ali.
E ele funciona quantas vezes? Ele pode ser pelo número de modificadores da sua sabedoria, ou seja, se você tiver mais 4, você pode usar 4 vezes. Para recuperar todos os usos, você precisa fazer um descanso longo. Segundo nível, ele vai dar uma utilização para o seu canalizar divindade, chama Caminho da Cova. Você, com uma ação, pode meio que não, você vai amaldiçoar um inimigo seu e ele vai ficar vulnerável a um próximo ataque, seja seu ou de um aliado seu, não importa. E não importa o tipo do ataque. Então, qualquer ataque que ele receba logo após você soltar isso, ele vai ter vulnerabilidade àquele ataque. Ou seja, você vai facilitar o caminho do seu adversário para a cova. Ele, depois disso, logo se encerra. Mas me diz, o que você está achando desse domínio? Eu achei ele bem legal, assim, para você conseguir dar apoio pro grupo e de repente, às vezes, até não gastar aí magias ou mesmo ações, você consegue acudir de longe, então ele é interessante. O do 6º nível, eu acho que é bem interessante, que chama Sentinela do Portão da Morte. Então, uma vez por turno, quando você ou um aliado seu até 9 metros for atingido com um acerto crítico, você consegue transformá-lo num acerto normal. E além disso, ele também impede que qualquer outra coisa que o acerto crítico ative seja impedido nesse momento. Então você consegue evitar também futuros problemas que esse acerto crítico poderia causar caso ele fizesse esse acerto. O número de vezes que você pode utilizar é novamente um bônus seu de sabedoria. Então, mais 3, mais 4, e você recupera todos os usos quando faz um descanso longo. 8º nível, Conjuração Poderosa. Você vai somar o seu bônus de sabedoria em qualquer magia de dano que seja no nível truque do clérigo. Então, qualquer magia sua de dano que seja um truque, você começa a somar o bônus de sabedoria. Para ser bem sincero, é um nível alto para você receber um poder que não vai acrescentar muita coisa, vamos dizer bem a verdade. O truque dá um dano, vai subindo alguns truques, mas aí mais 3 ou mais 4 no 8º nível é um pouquinho que não muda muita coisa, para ser bem sincero. Ajuda, mas não muda muita coisa. Mas deixa aqui no vídeo um comentário, alguma coisa que você está gostando, se você acha legal a gente falar aí dos domínios, subclasses aí do D&D 5ª edição. Ele pode funcionar muito bem aí para um grupo que principalmente tem aí caçando mortos-vivos, que a campanha seja muito voltada para isso, ele pode ser bem útil. Tá? Mas aí entra algumas falhas que, na minha opinião, que dá uma desanimada. Agora você só vai receber um novo poder dessa subclasse no 17º nível. Ou seja, você vai ficar 9 níveis praticamente sem receber nenhum poder da sua subclasse, apenas os seus poderes de clérigo conforme você for subindo. E o 17º nível você vai receber Guardião das Almas. E o que isso quer dizer? Que você pode usar um traço de vitalidade de uma criatura derrotada para recuperar pontos de vida seu ou dos seus aliados até 18 metros. Mas na verdade é apenas um, tá? Quando eu falo aliados é para você escolher um, onde você vai direcionar o poder daquela criatura derrotada para recuperar os pontos de vida. Você só pode usar uma vez e depois você tem que realizar um descanso longo. E quanto que você vai recuperar? Você vai recuperar o número de dados de vida da criatura. Você não vai rolar os dados, então vamos dar um exemplo. Se a criatura tiver 8 dados de vida, você recupera 8 pontos de vida, ou o seu aliado. Na minha opinião, é um poder legal, é um poder que traria muita diferença, mas eu acho que o nível de recuperação dele é fraquíssimo, na verdade. Pensa bem, num 17º nível, por mais que você esteja enfrentando aí normalmente criaturas aí de, sei lá, 10 dados de vida, 15 dados de vida, 12 dados de vida, né, tirando os boss, você recuperar 10, 12 pontos de vida nesse nível e ainda você só pode usar uma única vez, eu acho que é um pouco fraco para o nível que você tem que aguardar chegar. O domínio é legal, mas eu acredito que teria que fazer algumas pequenas correções nele, como eu falei. Então, por exemplo, essa parte aí desse poder, talvez recuperar aí 1/3 ou metade dos pontos de vida da criatura derrotada, algo desse estilo, talvez fizesse mais sentido para um poder de nível tão alto. Então ele precisaria ter um nívelzinho um pouquinho melhor. Eu achei que eles deixaram ele muito fraco. A mesma coisa, Conjuração Poderosa. 8º nível, para você somar só um bônusinho de sabedoria, pouca coisa. Pelo menos se fosse todas as magias, aí melhoraria um pouco. Mas assim mesmo, ainda para um 8º nível, talvez não fosse o ideal. Agora essa questão mesmo do 17º nível, eu achei que deixou um pouquinho a desejar. Mas coloca nos comentários o que você acha. Deixou a desejar? Não deixou? Tá equilibrado?
ou ele começa bem e depois dá uma decaída. Essa é a minha opinião. O domínio começa legal, começa interessante e de repente ele dá uma enfraquecida nos poderes finais que não equivale ao nível que você conquista dessa subclasse. Então eu acho que daria para dar essas modificações que eu falei agora para esse domínio ficar um pouco mais interessante. Mas bota aí nos comentários e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos aqui do canal, só no sininho, a gente tá sempre trazendo vídeo novo, estamos tentando aumentar aí a quantidade de vídeos, mas mantendo a qualidade ou até melhorando, né? Sempre dá para melhorar alguma coisa. Se você tiver alguma sugestão, estamos abertos aí, também coloca pra gente. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!